pontos que eu quero falar é sobre como Deus trata a família com fidelidade. Deus, ele estende a fidelidade à sua família. E o que eu quero dizer a respeito disso, um núcleo familiar, uma família, sendo pai, mãe, filhos e agregados, ela não precisa estar inteira entregue a Jesus para que aquela família seja abençoada. E na Bíblia a gente tem vários exemplos a respeito disso. Bem no início já, em Gênesis, no capítulo 6. Irmãos, eu vou caminhar bastante hoje com a Bíblia. A gente vai ler várias passagens. Então, sintam-se livres para abrir comigo. Mas como é bastante texto, eu não vou ler todos, senão vai tomar muito tempo aqui. Mas, Gênesis 6, o que está acontecendo? Deus está olhando aqui para baixo, para a humanidade, para a criação dele, e é quando ele vê que o coração dos homens se encheu de maldade, e se encheu de perversidade, o pecado tomou conta da criação. E é um versículo muito forte do capítulo 6, o próprio verso 6 fala que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem. Olha quão triste, quão profundo foi algo assim. Mas diante dessa sujeira toda, diante dessa maldade toda, dessa perversidade toda, Deus, ele encontrou alegria em um homem, em Noé. Eu sei que semana passada meu pai, o pastor Enoque, falou bastante aqui sobre a arca. Hoje eu não vou falar sobre a arca, eu vou falar sobre Noé. Noé, ele foi o único que foi encontrado justo diante de Deus. E aqui mais para frente, no capítulo 6, desde do versículo 9, está contando a história da arca de Noé. Mais específico, aqui no versículo 17 até o versículo 18, Deus fala o seguinte: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criação que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Note que Deus não fala aqui com a sua família estabelecerei uma aliança, ele fala com você. E através de você, da aliança que eu vou firmar com você, a sua família inteira vai ser abençoada. Através da aliança que eu vou firmar com você, toda a sua família vai ser poupada dessa limpeza que eu vou fazer, que entristeceu o coração. Noé, um homem no meio de toda a criação, trouxe salvação para meio da sua casa. Porque Noé, ele era um homem justo, que se encontrou correto perante o Senhor. Aqui a gente tem um exemplo claro do Senhor tratando a família como uma instituição sagrada. Uma instituição que Ele ama tanto e que Ele quer proteger tanto, que mesmo que muitas das pessoas, dos membros da família, se for uma família muito longa, como a família por parte de pai, só de tios, eu tenho 9 tios, então somos muitos. Mas Deus ama tanto essa instituição e Deus ama tanto a família, que Ele, por causa de uma única pessoa que se encontra justa perante Ele, uma única pessoa que se encontra correta perante Ele, Ele estende a sua fidelidade a toda a sua família. A gente vê esse padrão se repetindo mais vezes aqui em Gênesis também, um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, no capítulo 12. No capítulo 12, Deus está aqui se dirigindo a Abrão, que ainda não era Abraão, ainda não tinha sido feita a promessa de Deus a ele, mas é nesse momento da promessa que ele fala, na versão da Almeida Revista atualizada, a verdade diz assim no versículo 3: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Na minha versão fala que todos os povos serão abençoados, mas em outras traduções Deus vai falar sobre a família. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra, não só a própria família dele, como foi com Noé. Não só uma única família seria poupada, seria salva, mas por meio de Abraão. E Deus ele vai repetir isso ao longo de Gênesis inteiro, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para os descendentes. E ele fala, por meio de você, por meio da sua descendência, eu abençoarei todas as famílias da terra. Por meio de você eu abençoarei, a sua descendência vai tomar essa terra. Descendência que depois, se a gente for estudar a história de Israel, dos descendentes de Abraão, a gente vê que nem todos eles permaneceram fiéis no caminho do Senhor. E Deus, ele é onisciente.
Ele sabia disso, ele podia ter falado lá atrás, mas eu vou abençoar com essa terra só os seus descendentes que me servirem. Ele diz, toda a sua descendência será abençoada pela aliança que eu faço aqui com você. Então há um poder muito grande, irmãos, na aliança que a gente faz com o Senhor. Há um poder muito grande no posicionamento de fidelidade, de servidão, de obediência que a gente carrega. Muitos aqui, eu tenho certeza, talvez posso dizer todos, a gente tem pelo menos um parente ou uma pessoa muito próxima que não conhece os caminhos do Senhor. A gente tem pelo menos um parente, um amigo que a gente carrega como irmão que ainda não conhece os caminhos do Senhor, mas através da nossa aliança, da nossa obediência, a nossa bênção vai se estender até a vida dessa pessoa. Aleluia. E assim, eu queria deixar claro aqui que a salvação ela é individual e de forma alguma eu quero expressar aqui que a gente pode salvar outras pessoas, a salvação depende delas, mas a bênção ela vai ser estendida até essas pessoas. O poder da palavra de Deus ele vai ser estendido a essas pessoas. E aí vai chegar o momento em que vai ser apresentada uma escolha a essas pessoas, mas o poder vai alcançar. A bênção ela alcança. Mais para frente também, aqui em Gênesis 19, no capítulo 19, a gente tem a destruição de Sodoma e Gomorra. Mais um exemplo, assim como no dilúvio, onde Deus olhou dos céus aqui para a terra e ele viu tanta maldade, tanta perversidade, que a palavra do Senhor conta no capítulo 19 que 2 anjos do Senhor contaram para examinar a cidade por causa do apelo de Abraão, que Abraão se coloca diante de Deus e ele fala, Senhor, e se tiverem 40, 30, 20, 10, 5 justos, se houver um justo naquela cidade, o Senhor vai destruir aquelas cidades inteiras. E aí Deus ele fala assim, olha, eu vou verificar se eu encontro algum justo naquelas cidades. E quando os 2 anjos descem, a palavra do Senhor conta que os moradores daquela cidade queriam cometer atrocidades com aqueles anjos, queriam ter relações com aqueles anjos. Dos mais jovens aos mais velhos queriam cometer esse pecado. E aí quando eles encontraram diante de Ló, encontraram justiça em Ló. A palavra do Senhor fala em 2 Pedro que Ló foi o único encontrado justo naquela cidade. Ele tinha ali as 2 filhas, os homens que iam casar com as filhas dele, tinha a esposa, mas a palavra do Senhor fala que só Ló foi encontrado justo diante do Senhor. E mais uma vez, pelo posicionamento, pela obediência de um único homem, os anjos de Deus, no capítulo 12, eles falam, os homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. Mais uma vez, pela obediência de um único homem, a salvação ela se disponibilizou para toda uma família. A salvação ela se apresentou aos filhos, às filhas, aos genros, noras. E a palavra do Senhor conta que quando Ló tentou avisar os homens que iam casar com as filhas dele, eles não acreditaram, e eles continuaram na cidade, foram consumidos com a cidade. A salvação individual deles, eles fizeram uma escolha e rejeitaram, mas a bênção ela se estendeu, a oportunidade ela foi apresentada. Então, irmãos, diante desse momento, a gente ter uma vacância na nossa família de alguém que não serve ao Senhor, de alguém que não é entregue ao Senhor, que nós possamos nos manter firmes, perseverantes, porque o posicionamento e a obediência de um único membro dessa família é o suficiente para que Deus apresente a oportunidade a cada um desses membros. A cada um, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, seja um primo, através da obediência e do posicionamento de um único membro dessa família, é possível que toda a família seja salva. Basta eles quererem, basta eles aceitarem, eis que estou à porta e bato. Mais uma vez, irmãos, eu vou caminhar aqui também no Antigo Testamento, 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 6, esse capítulo que eu amo, sou apaixonado por ele. Ali é um momento em que Davi está indo buscar a Arca do Senhor, que no Velho Testamento era a presença manifesta de Deus na terra. Ele está indo buscar a Arca do Senhor na casa de Abinadab. E ali ele leva numa carroça junto com Uzá e com Aiô
os bois para poder carregarem a arca do Senhor, porque ela era feita de ouro, ela era pesadíssima. Então eles levaram ali naquela carroça, nos bois, e a palavra do Senhor conta que em determinado momento na estrada, a carruagem passou por uns buracos e a arca do Senhor ameaçou cair no chão. E aí, por pura irreverência, como diz a minha tradução aqui da palavra, Uzá esticou o braço para tentar impedir que a arca do Senhor caísse no chão. E aí, diante disso, o Senhor fulminou ele ali mesmo. E a palavra do Senhor fala que o coração de Davi se encheu de medo, de temor por conta disso. Porque talvez aos olhos dos homens, Uzá estava tentando fazer uma coisa boa, mas o coração de Davi se encheu de medo. E aí o rei Davi desistiu de transportar a Arca da Aliança de volta à cidade de Davi. E aí deixou ela por 3 meses na casa de Obed-Edom. E a palavra do Senhor fala, versículo 10 diz assim: por isso ele desistiu de levar a Arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom de Gate. A Arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da Arca de Deus. Mais uma vez eu quero reforçar que a Arca de Deus no Velho Testamento era a presença manifesta de Deus na terra. No Novo Testamento, com o sacrifício de Jesus, com o véu se rasgando do início, de cima a baixo, a presença de Deus manifesta na terra, ela está acessível a cada um de nós. Em Pentecostes, quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, trazendo as línguas em meio ao povo, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nossos corações. Nós nos tornamos os templos que carregam a Arca da Aliança, a presença manifesta de Deus. Então a palavra fala que a Arca abençoou a Obed-Edom e toda a sua família durante toda a permanência. A presença manifesta de Deus na casa daquele homem abençoou a ele e toda a sua família. Então, mais uma vez, a gente tem essa verdade sendo martelada.